Pode sentar, queridos. Que bom que você veio. Eu quero agradecer aqui aos visitantes, aos nossos amigos, irmãos, irmãs, famílias de Deus reunida. Eu sempre gosto de comemorar essa data de uma maneira muito simples, porém muito forte. Porque se nós fizermos como a gente tem o hábito de fazer, de transformar todas as nossas celebrações em cerimoniais, nós vamos tomar apenas mais um café da manhã em família, como o corpo de Cristo. Mas eu gostaria de enfatizar nesta manhã, eu gostaria de gastar e investir esse tempo que eu tenho para tentar explicar da melhor maneira possível e da maneira mais simples possível aquilo que Deus fez durante todo o Velho Testamento. E depois a partir do Novo também, que é que o homem entenda o que ele é e o que ele fez. Nós temos gasto muito tempo tentando descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos gasto muito tempo da nossa vida tentando dar certo na vida. Algumas gerações passadas a gente dizia assim: filho, você tem que estudar para ser alguém na vida. E ser alguém na vida para uma geração anteriores era você ter um filho formado, era você ter um filho na cidade grande, era você ter um filho médico. Que orgulho para o pai, até hoje, né? A gente vê isso, que a nossa sociedade tem isso. Que orgulho para uma família que formou um doutor, formou um engenheiro, formou um cientista, formou um agrônomo, formou um professor. Isso é maravilhoso. Só que às vezes nós esquecemos que o propósito de Deus, o propósito da vida, o propósito de Deus ter criado a humanidade não foi esse. Não foi esse. O propósito de Deus formar a humanidade foi para desfrutar do amor dele, que é o nosso Criador. Ninguém cria alguma coisa para nada. Todo mundo que cria alguma coisa é para que ele possa usufruir daquilo e para que os outros possam usufruir. E Deus criou a vida, Deus criou o mundo. E a Bíblia fala que tudo que Deus criou era bom. Você pode ver no relato da criação que maravilhosa perfeição que Deus fez. Quando Ele cria os céus, quando Ele diz haja luz. Quando a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as faces da terra. Uma coisa terrível. Sabe o que é treva? Você sabe o que é uma densidade, escuridão? Não havia nada, e Deus começou a criar as coisas, e você percebe que Ele cria as coisas conforme a sua espécie, conforme a sua semente, conforme a natureza, e vai criando os pássaros, os peixes, cria as árvores, cria a natureza, coisa maravilhosa. Aí no ápice da sua criação, Ele cria eu e você. Mas para quê, queridos? Você já se perguntou para que você existe? Já fez essa pergunta? Que nós nascemos, e se nós não temos uma vida muito comprometida com a vida com Deus, nós nem perguntamos e não recebemos essa instrução. Você nasceu para isso, você deve fazer isso, você deve conhecer esse Deus, temer. Não, nós muitas vezes, como eu, fui conhecer isso com 28 anos de idade. Qual o propósito da minha vida? E eu faço isso, completei 50 anos agora, dia 14. Dos 28 aos 50 eu tenho investido meus dias, o meu tempo, para poder amar e retribuir de alguma forma, com muita imperfeição, com muita limitação, mas o amor que eu encontrei pela minha vida, por aquele que me criou, aquele que me gerou. Eu fico maravilhado de ver o amor de Deus pela minha vida, por saber quem eu sou, que natureza terrível, que natureza má que eu tenho dentro de mim, que luta contra as coisas de Deus o tempo todo, que eu tenho que lutar para continuar a ser um homem santo, ser um homem bom, ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom cristão. Porque há dentro de mim, como todos nós, por conta da queda, uma propensão a se afastar de Deus. Mas quando eu descobri um dia que eu entrei numa igreja e eu ouvi que Jesus me ama e que Ele estava preocupado comigo e que Ele queria mudar a minha história, a minha vida e me dar uma eternidade que não é para se comparar com 70, com 80 ou com 114 anos, como acharam um senhor aqui no Paraná agora, né?
que está procurando alguém que seja mais velho para ele entrar no livro do Guinness, o homem mais velho do mundo, 114, lúcido, pegando a enxada e carpindo os seus pezinhos de feijão que ele mesmo plantou. Mas a vida tem algo mais, e Deus sempre quis que o homem soubesse. E como o homem se afastou demais de Deus no passado, como se afasta hoje, Deus chamou um homem e deu a ele uma incumbência. Ele disse: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para um lugar que eu te mostrarei, para você poder falar do meu amor para os outros povos. Eu não posso querer que somente vocês aqui de Ur dos Caldeus me conheçam. Não, eu quero que você leve o meu propósito, leve a minha proposta de vida. E Abraão foi, e ele diz: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Você vai ser pai da fé. Todos aqueles que crerem como você creu vão ser chamados filhos de Abraão, ou filhos da fé. E Abraão foi e fez uma grande obra, e lá na frente o povo se perdeu, e Deus chama um homem chamado Moisés. E para Moisés, Deus refaz as suas promessas. Deus refaz a promessa de que abençoaria o povo. Moisés, eu preciso ensinar para esse povo que está no Egito, que está sofrendo debaixo da escravidão de um povo opressor, que eu existo, que eu os formei, que eu quero libertá-los, que eu quero dar uma vida que eles estão tentando buscar aqui no Egito, e que no Egito eles não vão conseguir. Eu tentei buscar essa felicidade. No Egito, na linguagem bíblica, significa o mundo secular. O tempo em que a gente está fora da vida com Deus, está fora de uma comunidade cristã. Porque igreja para mim não é a placa metodista, assembleia, Deus é amor, ou católica romana, não é. A igreja para mim é quando um grupo de pessoas se reúne com o fim de buscar a Deus, de buscar o seu Criador e de adorá-lo. E Moisés, ele recebe essa incumbência de mostrar para aquele povo que lá no Egito, no tempo em que eles estavam fora do arraial de Deus, só podia haver sofrimento, dor e opressão. Eu já disse aqui e vou voltar a repetir, com 21 anos para 22 anos de conversão, com 16 anos para entrar no 16º ano do pastorado, eu nunca vi uma pessoa entrar pela porta da igreja ou pela porta do meu gabinete e dizer: pastor, eu vim aqui porque a minha vida está 100%. Minha conta bancária está cheia. Minha saúde, fiz um check-up, está 100% tudo. Eu estou de bem com até a 3ª e 4ª geração dos meus parentes. O meu trabalho está maravilhoso, então agora eu queria vir aceitar Jesus para fechar o pacote. Eu nunca encontrei uma pessoa assim, que estivesse vivendo fora de uma vida com Deus. O que a gente encontra é: pastor, eu preciso de ajuda, eu não sei o que eu faço mais, meu casamento está sendo destruído, eu peguei um diagnóstico, eu estou com uma doença incurável, pastor, o médico disse que eu tenho só tanto tempo de vida, pastor, a minha vida não tem sentido, eu estou com 22 anos, eu não sei o que fazer mais, eu só tenho vontade de morrer, pastor, eu estou numa dívida, eu fiz tudo errado, eu acabei com a minha família, pastor, eu estou viciado em droga, eu não consigo me libertar. E a lista aí vai interminável. É isso que a gente escuta. No passado era a mesma coisa. O povo estava no Egito sofrendo. Você pode ler o livro de Êxodo. E no livro de Êxodo você vê um povo oprimido. E eles começaram a crescer. E os seus opressores, como os nossos opressores hoje, querem nos sufocar, querem nos oprimir, para que nós não cresçamos, para que nós não possamos dominar, porque nós fomos criados para dominar o mundo, a terra e tudo que há nela. É ordem de Deus que nós pudéssemos dominar. Mas os opressores falam: não, esse povo começa a matar os meninos homens para que eles não cresçam mais. Começou por aí. Depois o seguinte: multiplique o trabalho deles. Se eles têm que... Você está dando palha para eles construir tijolo, não pergunte como é que constrói tijolo de palha, que eu não sei. Mas o judeu sabia, né? Eles construíam os tijolos. Então agora eles vão ter que, além de fazer o tijolo, vão ter que buscar a própria palha. E ainda vão ter que dar conta da mesma meta. Você tem meta para cumprir hoje? Tem, né? Quase todos nós temos metas para cumprir. O povo egípcio fez isso. É uma opressão você trabalhar pressionado por meta. É ou não é? Né? Fica todo mundo: meu Deus, falta 5 dias para acabar o mês, eu não cumpri a minha meta, eu vou ser mandado embora. O povo do Egito era assim: se não cumprisse a meta, era chibatada, era opressão. E eles clamavam a Deus como eu e você clamamos: Deus, livra a gente dessa opressão, Deus, livra a gente desse sufoco, Deus, livra a gente disso.
400 anos, 4, 5, 6 gerações, 7 gerações, clamando a Deus. E Deus resolve enviar então um homem para ministrar a vida deles, falando assim: existe um Deus que quer mudar a tua história, que quer tirar essa opressão e esse sofrimento que você tem vivido. E aí Moisés chega e ministra a eles. E aí Deus fala assim: eu preciso mostrar para o povo que é eu que estou libertando vocês. Então vai ter um processo. Você vai falar com o faraó não vai deixar. E aí então eu vou mandar algumas pragas que eu vou começar a atacar ou demonstrar para eles que os deuses deles não salvam. Porque a rã, porque a chuva, porque o rio Nilo, porque todas aquelas pragas têm um simbolismo. Porque para o povo egípcio aquilo eram deuses, eram venerados. E Deus foi tocando em cada um deles para mostrar que aquilo não podia trazer alívio, não podia trazer a alegria, a paz que eles podiam ter. E Deus então institui a Páscoa, a primeira Páscoa. Como eu disse aqui, eu sei que muitas pessoas talvez não sabem, a Páscoa não é um evento cristão. A Páscoa é um evento judaico. Foi lá em Êxodo 12 que Deus instituiu a Páscoa. E eu quero ler para você alguns versículos. A primeira Páscoa está em Êxodo 12. E Êxodo 12, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer assim: então falou o Senhor a Moisés e a Arão seu irmão na terra do Egito: esse mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falem para toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias desse mês, tomem cada família um cordeiro, segundo a casa do seu pai. E se a família for pequena para um cordeiro, então tomem um só com o seu vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Tem família que, dependendo da família, o cordeiro tinha que ser mais cheinho, porque o povo comia mais. Se o povo comia menos, né, então o cordeiro era menorzinho, não podia sobrar. Na sua casa, como que ia ser o cordeirinho, o Claudinei? Hã? Gordinho? Na sua casa, como é que ia ser o cordeirinho, João Domenes? Gordinho também, né? Na minha também. Então eles pegavam o cordeirinho, levavam lá, e Deus continuou falando: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, sem mancha, sem defeito, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia. Todo o ajuntamento da congregação o sacrificará à tarde. É um período de purificação do animal. Eu não sabia que algumas coisas tinham assim. Eu fui fazer uma visita no sítio de um casal que mudou de Cianorte para Perobal, e eles sempre matavam um frango caipira para a gente comer. Eu cheguei lá, o frango preso no lugar sozinho lá. Eu falei: mas por que o coitado está sofrendo? Não, a gente está limpando ele, né? Ficou uns dias lá, né, só comendo milho, eu acho, não comendo nada, não sei como é que é o processo, mas tem um processo de purificação. Eu não sabia daquilo, né? De limpeza do frango, né? E eu lembrei que o cabritinho também tinha que ficar 4 dias ali para ver se não tinha nenhuma doença. Você sabia que isso tudo tem a ver com Jesus, né? Jesus ficou um tempão indo para lá e para cá. Foi para Herodes, foi para Pilatos, voltou para lá, foi para o gentio, todo mundo analisando. Tem defeito? Não, não tem. Eu não encontro defeito nele. Manda para lá. Chegou lá no outro, tem defeito? Não, também não encontro defeito. Devolve para lá. Era esse período de purificação desse cordeirinho aqui. Aí Deus continua dizendo: vocês tomarão do sangue dele, colocarão sobre as ombreiras da porta, na casa em que comerem. Naquela noite, vocês vão comer a carne do cordeiro assada no fogo, com pão asmo, ou seja, com pão sem fermento, e com ervas amargosas a comerão. Vocês não comerão nada cru, nem cozido na água, senão assado no fogo, porque o fogo purifica. O fogo é o que realmente purifica qualquer coisa. Até o ouro e a prata, que é as coisas mais difíceis, o ouro consegue purificar. E ele vai falar assim: nada deixareis pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã queimará no fogo. Assim vocês vão comer os vossos lombos cingidos, calçados os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. Vocês comerão com pressa, porque esta é a Páscoa do Senhor.
Essa foi a instituição da Páscoa. Nenhum segredo, nada de grande, mas existia um propósito. O propósito era o seguinte: no versículo 25 e 26, Deus vai dizer assim: e quando os vossos filhos, lá na frente, quando você entrar na terra prometida, e os vossos filhos e as vossas filhas perguntarem: que celebração é essa? Você vai dizer para ele o que é que significa. Essa foi o livramento que o Senhor nos deu na terra do Egito. Então, hoje, e isso para mim é muito importante, né, o que nós estamos celebrando, talvez as crianças perguntem: o que é isso? O que é isso? Por que nós estamos fazendo isso? A hora que ele vai comer a erva amarga, ele vai perguntar para você: para que isso? Para que isso? Aí a nossa função é ministrar a vida dos nossos filhos, ensinar que Páscoa não é bombom e chocolate, que Páscoa não é só festa e ganhar brinquedo. A Páscoa é nós celebrarmos a nossa salvação através do livramento que Jesus nos deu da morte e do pecado que nos consumia antes de nós termos um compromisso com Deus. Então nós não estamos aqui só para fazer uma celebração litúrgica. Eu estou aqui para lembrar que há 22 anos eu era um cara perdido, totalmente alienado de uma vida com Deus, dominado pela droga, pelo crack, pela cocaína, talvez você pela idolatria, talvez você pelo vício, talvez você pelo dinheiro, talvez você pelo ateísmo de não acreditar em nada. Você foi liberto de alguma coisa como eu, mas o dia em que eu ouvi a palavra de Deus, o dia que eu resolvi acreditar nela, eu disse: Deus, eu preciso do Senhor, me livra. Ele me livrou. Fazem 22 anos que eu posso celebrar a Páscoa na minha vida e falar para os meus filhos, para os meus netos e para todos aqueles que Deus tem colocado no meu caminho, que Deus existe, que Ele é vivo e que Ele te ama, e que Ele tem um plano para a tua vida muito melhor do que o teu. Sabe por que as coisas não dão certo na nossa vida? Porque nós queremos que Deus abençoe os nossos planos, e os nossos planos são egoístas, os nossos planos são falhos, os nossos planos são muito pequenos. O desejo de Deus era que as gerações lembrassem que antes de Deus só há sofrimento, dor e lágrima, e que depois de Deus você vai continuar tendo problema, você vai continuar passando por luta, mas agora você tem um Deus que caminha com você, de dia simbolizado numa nuvem lá no deserto, de noite numa coluna de fogo, um Deus que não te abandona mais, um Deus que disse para Adão e foi repetindo a sua promessa: não te deixarei e não te abandonarei. Jesus, quando foi subir aos céus, ele falou novamente: eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para cuidar de vocês. Amém, queridos? A palavra Páscoa no hebraico é do verbo pessar, que significa passar por cima, pular. Deus disse: a última praga, a morte de todo primeiro filho, de todo primogênito. E Deus disse: até do cabritinho, até qualquer criação, o primeiro vai morrer nessa noite. E toda casa, o primeiro filho vai morrer. Só não vai morrer na casa daquele que for obediente, que passar do sangue do cordeiro na porta, porque o anjo da morte vai passar, e ele só vai pular, ele só vai passar por cima da casa que tiver o sangue. Eu quero dizer para você que quando você hoje espiritualmente entrega a sua vida de verdade, não num ato emocional ou num apelo de um sermão, mas quando você entrega a tua vida ao Senhor, você é marcado com o sangue de Jesus, e Satanás não pode mais te tocar. Se ele te tocar, é com permissão de Deus. Ele não pode mais tomar a sua vida, porque você foi marcado. E naquela casa o anjo passava, e aí vocês devem ter assistido a série, o livro, visto muitas encenações, que é exatamente isso. À meia-noite o anjo vai passando, e onde ele passa é morte em todo lugar. Antes de Deus entrar na nossa vida, é morte espiritual, é morte física, é choro, é lamento. Olha como o mundo está. Você acha que isso é mentira? Olha como a Apucarana está, olha como o Cianorte está, olha como o mundo está, queridos. É um querendo matar o outro, é um passando a perna no outro, é um querendo tirar o olho do outro, é um querendo ganhar do outro, é todo mundo só pensando em si mesmo. Por quê? Porque falta Deus. A única coisa que falta no mundo é reconhecer o senhorio de Deus, e que Ele tem um plano muito melhor do que o nosso. O cordeiro que Ele mandou matar, é porque na verdade quem deveria morrer eram os próprios judeus.
Era o próprio povo, pela malignidade deles. Eles falaram, não, eu amo vocês tanto, que eu não quero que vocês morram. E eu vou morrer no lugar de vocês. Então, simbolizando o Jesus que viria, você vai matar um cordeiro. Coitadinho, não tem nada a ver com isso. Mas ele vai morrer. O cordeiro que morreu é substituto da vida de cada um. Então a carne não era só para comer carne. Quando o povo israelita comia o cordeiro na Páscoa, ele sabia que ele estava comendo a morte de alguém que morreu no lugar dele. Você já pensou? Eu fico pensando em Barrabás. A cruz, para quem ia morrer na morte de cruz, era confeccionada para a pessoa. A minha não ia servir para o Marco. O Marco, como é que eu nunca esqueço o sobrenome do... Cadê o Marco que eu vi ele aqui? Cadê o Marco? Fica de pé, Marco. Fica de pé, Se fosse crucificar o Marco na minha cruz, coitado, o pé dele não ia crucificar. Então a cruz era feita, nem você, não adianta rir também. Nem você. Eu Claudinei também, na sua cruz o Marco ia ficar com o pé de fora. Então a cruz era confeccionada para cada pessoa. A cruz de Jesus não era dele. Ele não estava escolhido para morrer com morte de cruz. Ele não fez nada. Mas confeccionaram a cruz para Barrabás. E Barrabás está lá nas últimas horas do dia. Chamaram lá, quem sabe, o rabino para fazer o último pedido, para orar com ele, para ver o que ele queria. E ele estava ali preparado, sabendo, meu Deus, eu morri, eu vou morrer. E de repente, tem um cântico que conta essa história, né? Alguém chega e fala, Barrabás, pode sair. Ele fala, mas como assim? Pode sair, cara, hoje é teu dia de sorte. Alguém resolveu morrer no teu lugar. Você já pensou? Talvez Barrabás seja a única pessoa física no mundo que entenda claramente que Jesus morreu no lugar dele. Porque eu e você às vezes temos dúvida disso, né? Você fala essa mensagem, parece mensagem de crente, né? A pessoa não entende que ela precisa, não, mas eu não preciso morrer, eu sou tão bom, não faço mal para ninguém. Mas Barrabás sabia que ele estava com a morte determinada. E quando a cruz dele é colocada sobre Jesus, a cruz vai servir exatamente em Jesus. Porque a minha cruz, a cruz de Jesus, ela é exatamente do meu tamanho. Ela vem preencher a minha. Ele substitui. Os pães asmos, ou pão sem fermento, era símbolo de uma vida de santidade. Porque fermento na Bíblia, no Velho Testamento, simbolizava aquilo que destrói tudo. Aquilo que contamina tudo. Você pode ver, você coloca 5 quilos de farinha de trigo, um monte de coisa, mas você coloca quantas gramas de fermento? 50. O que aquelas 50 gramas de fermento faz? Leveda toda a massa. Contamina tudo que você colocou lá dentro. O pecado é assim. Um pecado pode contaminar todas as áreas da tua vida. Você pode ser bom num monte de coisa, meu irmão, minha irmã. Mas se você tem uma área onde você tem um pecado que não é tratado, você está enrolado. Assim como eu. Nós precisamos. E o pão sem fermento simbolizava isso. Aquilo que não contamina, que não está contaminado. O fermento azeda. O pão sem fermento não azeda. E as ervas amargas era para o povo ter na memória como era a vida antes de Jesus. Como era a vida antes de Deus tirar eles daquela vida de escravidão e colocar eles numa terra que emana leite e mel. Nós vamos nesse momento, queridos, fazer um ritual memorial, né? Isso não tem a ver com cristianismo, a gente faz porque a gente acha bonito, faz parte da nossa cultura, mas é só para você ter uma ideia como que o povo simbolizava esse momento. O pão, quando você for comer o pão sem fermento, você vai lembrar que o que Deus quer de você é um corpo santo, é uma vida santa, nada que possa contaminar o resto. Quando você comer o cordeiro, você saiba que era esse bichinho que você vai comer morreu ou morria no teu lugar. E quando você for comer a erva amarga, não faça como eu e você fazemos com os nossos pecados hoje. Não esconda debaixo da língua e faça de conta que está mastigando. Não engula ele sem mastigar. O efeito da erva amarga, que Deus falou, era que Deus queria ficar olhando no zoinho do cara, assim, para sair aquelas lagriminhas de tão amargo que é, para ele ver como que era ruim antes de Jesus. Mas eu e você, eu já vi muito crente fazer isso. Colocar a erva amarga debaixo da língua, fazer de conta que está mascando só para não sentir o amargo. Porque nós fazemos isso com o nosso pecado. Nós escondemos o nosso pecado. Nós não queremos falar que ele é amargo.
Fica tranquilo que eu não trouxe boldo, me pediram, eu não vou contar quem foi, né? Mas eu senti nos olhinhos de algumas pessoas que queriam que eu trazia boldo, né? Mas eu sou misericordioso porque eu também vou ter que comer. Então eu trouxe uma erva amarga, mas muito tranquila. Mas eu gostaria que nesse momento simbólico, porque é espiritual isso, tá? Por isso que eu falei, eu não quero que seja só uma cerimônia. Eu quero que você entenda o que você está fazendo. Coma o cordeiro sabendo que é o seguinte, ó, se Deus olhar para mim, eu tenho que morrer. Mas muito obrigado porque Jesus, simbolizado nesse cordeiro, morreu por mim. O pão asmo eu tenho que buscar uma vida de santidade, porque a santidade me aproxima de Deus. E quando você comer a erva amarga, e eu acho que a gente começa por ela, eu quero que você masque e medite. E cada amargo que você vai sentindo, pastor, eu tenho um problema de estômago. Meu irmão, você já vai passar, tá bom? Você não vai morrer, a gente chama o UPA, faz qualquer coisa, né? Tá bom? Não vem com essa história comigo não, que todo mundo, vamos fazer esse ritualzinho para você simbolizar. Estou brincando, viu, irmãos? Não quero constranger ninguém. Mas é um momento para mim, tem muita importância isso. Porque eu lembro do que Deus fez. Nós temos o cristianismo há 2016 anos. 2020, pela história que o ano começou no ano 4, que começou a se fazer o calendário que nós temos de 2016, mais ou menos. Então, há 2020 anos, mais ou menos atrás, o cristianismo nasceu, mas tem mais de 4.000 anos para trás, onde o povo celebrava esse ritual todo ano, para lembrar de como era uma vida sem Deus. Eu quero convidar os nossos diáconos, eles vão pegar nossas famosas ervas amargas e vão distribuir um pedacinho para cada um. Façam isso para mim, por favor. Os diáconos e a Josi, o pessoal que está preparado aí, né? Tá bom? Você pega a sua erva e assim que você pegar, você já pode degustá-la, né? Porque é só a erva agora, só está numa vasilha, né? Você lembra como era a sua vida antes de Deus? Você lembra como era a sua vida antes de ter entregado a sua vida a Jesus? Você lembra como era a sua vida antes de você se comprometer com o reino de Deus, com os valores de Deus? Ou se você está vivendo uma vida ainda alienado desse comprometimento, talvez você esteja vivendo exatamente o que tem no teor dessa erva amarga, um amargor. Você tenta ser feliz, você busca no dinheiro, você busca na droga, você busca no sexo, você busca na fama, você busca no poder. Não vai doer, viu, irmã? Vai só ser amarguinha da carinha dela, ó. Pode comer, mas masca mesmo, Marco, assim, sinta esse amargo que era antes de Jesus. Eu não sei da sua vida, tá? Pode chorar, Flávia, não tem problema, pode chorar. Eu não sei a sua vida, querido, mas a minha vida era muito amarga sem Jesus. A minha família sofria intensamente por eu ser um mau esposo, um mau filho. Eu fiz a minha mãe sofrer muito por não entender os princípios de um filho. Eu fiz a minha esposa e os meus filhos sofrerem muito por não saber valores cristãos de um bom pai, de um bom esposo. Eu passei muita gente para trás porque eu não conhecia os princípios éticos e morais de uma vida profissional com Deus. Por isso que às vezes ele cabe em qualquer circunstância. Esse amargo que você sente, apesar de ser um amargo muito leve, mas ele não é bom. Nenhum amargo é bom. Uma pessoa amarga não é boa. E nós queremos que isso seja lembrado, né? É bonzinho, mas é amargo, viu, Nancy? Se alguém quiser mais, só levantar a mão. Nossa, vocês foram muito gentis. Esse almeirão nem é dos amargos, né? Deixa eu falar uma coisa para você enquanto está acabando de distribuir a erva amarga. Existia um outro critério que hoje nós trabalhamos no discipulado, que é o ID de Jesus. Você sabia que há um ID aqui também nessa cerimônia? Porque quando Deus fala para o povo comer a erva amarga, o
cordeiro e o pão asmo, pode preparar o pão agora, tá? Ele fala assim: vocês se vistam, se preparem, calce a sandália e fica com o cajado na mão, porque você não vai saber a hora, mas a hora que o cordeiro, a hora que o anjo passar, você coma e saia, você vai ter que sair. Amados, Deus sempre nos chama para sair da onde nós estamos. Deus sempre chama para nós irmos. Hoje Deus está falando para você: vá. Olha que pai amoroso, dando erva amarga para o filho, olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus. E ele é obediente, olha lá, ele comeu. Glória a Deus. Agora você vai comer, você vai experimentar um pão sírio, um pão que é... Você vai pegar o pão, vai tirar um pedacinho e vai passar, a pessoa vai tirando um pedacinho, cada uma vai tirar um pedacinho, para nós lembrarmos que o desejo de Deus é que nós sejamos como esse pão. Um pão que não tem, um pedacinho pequeno, senão não dá para todo mundo, filha. Opa, tem que devagar. Uma vida santa, uma vida sem contaminação, uma vida de santidade, uma vida onde não tenha nada que corrompa os nossos valores, que corrompa a nossa vida espiritual. A Bíblia fala que são as raposinhas que fazem estrago na vinha. E agora nós vamos comer a carne daquele que morreu no nosso lugar, simbolizado na pessoa de Jesus. No Velho Testamento nós tínhamos os cordeirinhos que eram mortos inocentemente por nós. Que interessante, um amor que dá o seu próprio filho para morrer pelos seus inimigos. Porque Paulo diz o seguinte: talvez você até encontre alguém que dê a vida por um amigo. Nós ouvimos falar das mães, as mães vivem falando: eu dou minha vida pelo meu filho. Eu dou minha vida pelo meu filho. Pelo filho talvez alguém dê a vida, mas e pelo inimigo? E por aquele que te fez um mal terrível? Você daria vida por alguém que te oprimiu, por alguém que te odeia, por alguém que está longe de você, por alguém que você não conhece? Dificilmente. Aí Romanos 5,8 diz que Deus provou. Preste atenção nisso aqui, ó. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus provou o seu amor por mim e por você, quando Jesus morreu por você, quando você ainda era pecador. Jesus não ama a pessoa que vem para a igreja. Jesus não ama a pessoa que é pastor. Jesus não ama a pessoa que largou de roubar, largou de matar, largou de prostituir, mais do que ele ama aquele que está perdido lá fora. O amor de Deus é o mesmo. É difícil de eu e você entender isso, que Deus ama a mim na mesma intensidade que ama esse povo de rua dessa cidade, que estão largados aqui, né? Então, verdadeiramente esse amor é diferente do meu. Eu amo aquele que pensa como eu, aquele que torce para o mesmo time que eu, aquele que está, né, Anderson? Nós nos entendemos melhor, né? Nós somos superiores. Isso, né? Mas Jesus não. Jesus ama a todos indistintamente. E o amor dele foi declarado na morte desse cordeiro, que o cordeiro veio para todos. Não tinha vários bichos, porque era um cordeiro para cada casa. Por quê? Porque é um Salvador apenas. É um Salvador apenas. E aqui eu gostaria de fazer apenas uma breve reflexão. Existem no meio cristão muitas formas de crer.
E muitas coisas que foram colocadas como parte do nosso acesso a Deus. Porque durante a Idade Média, Deus foi colocado como um ser tão distante, tão santo, tão longe, que eu precisava de alguém para chegar até Ele. Agora pensa comigo, uma ilustração muito pobre. Se você tem um ônibus que sai Apucarana, São Paulo, capital, e é para lá que você quer ir, e você tem um ônibus que faz Londrina, Campinas, Assis e São Paulo, capital, seja sincero comigo, qual dos dois ônibus você pega? O que vai direto ou que passa por alguns outros lugares antes de ir? Os dois vão chegar, tudo bem, mas qual que você tomaria pela lógica? Se você tem um que vai direto e o outro que vai no pinga-pinga, nós não precisamos. Deus disse, olha, você não precisa de ninguém para chegar até mim. Porque eu me transformei no Filho de Deus, no Jesus, e só Ele, e Jesus vai dizer isso em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega até mim. É isso, eu não preciso. Eu nem gosto dessa questão de estar errado, de é pecado. Eu falo assim que eu não preciso de mais ninguém. Antes eu tinha um Deus para isso, um Deus para os meus olhos, um Deus para minha mão, um Deus para a estrada, um Deus para aquilo outro, um Deus para aquilo outro, para poder me ajudar. Hoje eu sei que eu não preciso, porque o meu Deus, esse simbolizado no cordeiro que eu comi, ele é suficiente para me proteger e me guardar e me levar até Deus. Então eu fico muito tranquilo com isso, porque Ele é maravilhoso. Só Ele disse, vinde a mim. Procura no meio cristão, na história da igreja, alguém que falou, venham a mim. Procura algum personagem bíblico que disse, eu darei a vida por você. Procura algum personagem dentro da história bíblica, da família de Jesus, do povo judaico, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pergunte, vasculhe e pesquise algum outro personagem bíblico que disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Aprendam de mim e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Ninguém disse isso. Nenhum outro homem no mundo, em nenhuma época do mundo, disse isso. Só Ele, porque só Ele pode e podia dizer. E aí quando o povo sai desse período do Velho Testamento, eles entram na terra prometida, porque se Deus prometeu, Ele vai fazer. Quando a igreja prometeu, através da palavra de Deus, que eu teria uma vida melhor do que a que eu tinha, sobrou um pedacinho? Não tem problema. Eu tinha muita dúvida, porque eu vivia longe de Deus. Eu não tinha ideia de que Deus falava com o homem. Eu não tinha ideia de que Deus conhecia a minha vida e estava preocupado comigo, queridos. Eu conhecia Deus sim, de ouvir falar. Eu lia a minha Bíblia todos os dias na Cocaria, em Mandaguari, quando eu ia trabalhar. Mas quando a gente saía para fazer assalto, a gente orava a Deus para Deus cegar as pessoas, para eles não verem. Quando a gente saía para roubar loja, a gente pedia para Deus para cegar as pessoas, para elas não verem. Quando a polícia passava perto de mim, eu com 1 quilo de maconha dentro do corpo, e a polícia passava e não me via, eu dizia, graças a Deus que eles não me pegaram. Eu achava que eu conhecia Deus. Quando eu me prostituía, eu tinha a minha vida religiosa também, mas eu não tinha conhecimento desse Deus que me ama e que estava envolvido com a minha vida e que começou a se mostrar vivo na minha libertação dos vícios, que começou a entrar na minha vida cuidando dos meus filhos, cuidando da minha esposa, restaurando o nosso relacionamento, restaurando a nossa vida financeira, restaurando a nossa vida moral, restaurando a minha dignidade, o meu amor próprio, me dando sentido na vida. Tanto é que eu saía na rua depois de convertido, e eu morava no mesmo lugar, na mesma cidade, e eu passava assim, mas as flores parecia que tinham um significado diferente. As coisas passaram a ter um valor diferente. Porque quando Deus entra na nossa vida, aquilo que a gente dava valor passa a não ter valor nenhum mais. E aquilo que a gente não dava valor nenhum passa a ter um significado muito importante.
Essa é a mudança da conversão que Jesus opera na nossa vida. A minha alegria de estar aqui e ver você essa manhã é ver que só Deus pode fazer essas coisas. Que Deus é maravilhoso. E quando Ele institui, lá depois de mais de 2, 3 mil anos depois, Jesus agora não é mais um cordeirinho. Na comemoração dessa Páscoa judaica, na sexta-feira que antecede a Páscoa judaica, na quinta-feira Jesus reúne os seus discípulos no cenáculo, na laje. Se fosse no nosso tempo hoje, Jesus fez a Santa Ceia na laje, no piso superior de uma casa. Reuniu os seus discípulos. Aí não tinha erva amarga mais. Jesus não pediu para trazer cordeiro assado. Jesus não pediu para trazer nada daquilo que tinha contexto com a morte do cordeiro. Jesus falou assim: tragam suco de videira, suco de uva, e tragam pão sem fermento. E sentaram. E aí eu fico pensando nos discípulos de Jesus, acostumados à tradição de tantos anos, fazendo o mesmo tipo de cerimônia, de repente olha suco de uva. E talvez eles ficam perguntando: cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? E aí Jesus começa a fazer aquilo que nós aprendemos. Ele vai lá dar a lição de humildade, ele lava os pés dos seus discípulos, dando a entender que agora o nosso papel é de servir. Eu já falei e vou falar novamente. Quando você entra por essa igreja para ver o que essa igreja tem para te oferecer, para ver se você vai ficar aqui ou não, talvez você não permaneça se você for uma pessoa exigente, porque nós não temos muito para te oferecer. Mas se você entrar por essa porta para tentar contribuir com alguma coisa que você possa, você não vai sair mais daqui, porque tem muita coisa para se fazer. Nós temos projetos para fazer, nós temos vidas para alcançar. Jesus lava os pés dos discípulos, até de Judas Iscariote. E eu e você precisamos aprender a lavar os pés de Judas Iscariote. Lavar os pés daquele que nos trai. Nós precisamos aprender a caminhar com aquele que é inimigo da gente. Jesus veio ensinar isso. E aí depois ele pega e diz, 1 Coríntios 11, 23, Paulo vai ensinar aquilo que ele aprendeu que Jesus fez. E Jesus está aqui fazendo isso, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e nós já vamos encerrar essa parte. Lucas, capítulo 22. Eu escolhi o Evangelho de Lucas porque eu gosto muito dele. E diz assim: chegando a hora, Jesus colocou-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E ele lhes disse: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. O desejo de Deus, eu quero dizer para você, principalmente você que não é parte da nossa comunidade, que Jesus desejou muito ter esse momento de comunhão com você aqui nessa manhã. Mais do que você estar aqui, Jesus desejou muito que você participasse desse momento com Ele. E Ele diz assim: porque eu vos digo que vocês não comerão mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E Ele, tomando o cálice, e tendo dado graças, Ele disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque eu vos digo que já não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, havendo dado graças, Ele o partiu e lhe disse: esse pão é o meu corpo, que vai ser derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia e disse: esse cálice é uma nova aliança no meu sangue, que será derramado por vós. Jesus transforma a Páscoa judaica numa celebração de uma comunhão com os irmãos, dizendo: vocês vão comer esse pão, mas toda vez que você comer o pão, lembra que é pão mesmo, não vai ter nada demais nele, mas ele lembra o que vocês vão ver depois de amanhã, o meu corpo todo dilacerado. Quantos assistiram a Paixão de Cristo do Mel Gibson aqui? Levanta a mão. Assistiram aquele filme de cinema? Talvez o filme mais próximo, tá? O mais próximo, porque a maldade dos romanos e os castigos romanos eram bem piores do que aquilo lá. É só você pegar o tempo da Inquisição. Quem está fazendo estudo da história da igreja vai ver, e existem os museus
A própria igreja católica romana, apostólica romana, a igreja cristã, ela tem os museus da Inquisição, onde tem os instrumentos de tortura que eram usados, né? Como a Guerra Santa. Jesus foi dilacerado, literalmente. E quando você come o pão, Jesus disse: vocês comam esse pão e lembre-se que eu sofri aquilo lá sem merecer. Você que deveria ter morrido, eu morri no teu lugar. E depois ele pega o cálice e diz: está vendo esse suco vermelho aqui? Por que eu não trouxe suco de maracujá para você ficar calminho? Eu trouxe o vermelho para que você lembre do sangue. Porque o meu sangue que vai ser derramado quando eles me dilacerarem, e quando os soldados furarem o meu lado esquerdo, é o sangue que deu vida a vocês. Porque Deus disse lá no Éden: no dia que você pecar, você vai morrer. No dia que você pecar, você vai ficar separado de mim. E o homem pecou. Então, para que Deus, como disse João, como Deus amou de tal maneira eu e você, Ele deu o filho dele para cumprir a morte que Ele determinou que tinha que ser dito. Porque a palavra de um rei não pode voltar atrás. E quando Ele disse que alguém tem que morrer se alguém pecar, alguém tinha que morrer. Mas Deus amou tanto a Maria Dalva, amou tanto a Josi, amou tanto a minha irmã e meu irmão, que Ele falou assim: então eu vou lá, eu vou me transformar em homem, eu vou sofrer o castigo como homem, e eu vou morrer para pagar a pena do pecado. Romanos 6:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós vamos celebrar agora, para encerrar esse momento, podermos participar da mesa, a ceia que é a instituição da nova vida em Cristo, tá? Agora nós vamos participar daquilo que Jesus ordenou para fazer como um memorial. O judaico celebrava dessa maneira, mas nós não precisamos mais. Por quê? Porque agora nós temos o sacrifício único. Não precisa mais matar cordeirinho todo ano. Você não precisa matar alguém no teu lugar toda vez que você peca. Você tem livre acesso a Jesus. E você pode, pelos méritos dele, entrar na presença de Deus. Uma das coisas que foi colocada para o povo judaico antes dele participar desse momento com Jesus, foi que quando ele chegou na terra prometida, em Josué 5, parou de cair maná do céu, e a Páscoa judaica foi celebrada, e diz no versículo 8, que eles comeram do fruto da terra. Então agora nós vamos passar para a nossa maçãzinha. Eu escolhi a maçã porque é um fruto gostoso, né? Vocês podem trazer. Você vai ver que comer maçã é muito melhor do que comer erva amarga. Sim ou não? Do que comer pão sem fermento. Sim ou não? Agora a fruta, ela simboliza a alegria, o açúcar, a sucarose, né? Como é que chama lá? Qual que é o princípio do açúcar mesmo? Não, quando a gente tem diabetes, o que falta mesmo? Esqueci agora. A glicose. A glicose te dá um sentimento de alegria, de ânimo, né? Então você vai participar agora desse momento da novidade da terra. Quando você tem Jesus na tua vida, quando Deus entra na tua vida, quando você entra na vida com Deus, como o povo entrou na terra prometida, você começa a usufruir das delícias de uma nova vida em Cristo Jesus. Começa a lembrar agora das coisas que começaram a mudar na tua vida quando Jesus entrou nela. Quando as coisas começaram a se consertar na tua vida. Quando você se transformou de uma pessoa má numa pessoa boa. Você conhece o seu Zé Rosa, né? Vem aqui, Zé Rosa. Faz favor. Eu não conheço. Conheço faz 50 e alguns dias. Você conhece. Quantos conhecem esse homem aqui? Como é que era a vida desse homem aqui há 7 anos atrás, irmãos? Onde que você encontrava ele? Aí na rua. Eu posso chamar aqui mais 25, 50 pessoas aqui. Antes era assim. Aonde você vê ele agora? Como que você vê? Se eu chamar a Janete para dar um testemunho aqui, posso chamar? Não, deixa eu melhor. Estou brincando. Pode ir. Se eu chamar a Janete aqui, a Janete vai falar: olha, pastor, antes de Jesus entrar na vida do meu marido, a coisa era complicada.
Hoje está complicado, mas está menos complicado, porque Jesus ele vai mudando a gente. Essa fruta simboliza isso, o início de uma mudança do amargo para o doce. Do amargo para o doce. E agora nós vamos celebrar aqui. Ô Claudinei, a gente podia cantar aquela música enquanto eles vão vir à mesa. Peguei, mas vou pegar de novo. Coisa boa a gente repete. Tem uma que vocês cantaram, acho que é do Galileu, né? Pode pegar. Nós encerramos esse momento agora, queridos, celebrando o memorial que Jesus nos ordenou, é a Eucaristia. Eu gostaria que você se colocasse de pé, se você puder. Você sabe o que eu mais gosto nesse momento? É de perceber a inteligência de Deus. Deus instituiu um momento em que aqui não vai ter negro, nem branco, nem japonês, nem preto, nem amarelo, nem rico, nem pobre, nem doutor, nem analfabeto, nem homem, nem mulher. Não há diferença para nada. Crianças, homens, mulheres, jovens, negros, brancos, todos nós participamos do mesmo suco e do mesmo pão. Aqui não tem ninguém melhorzinho do que ninguém. Aqui todos nós somos pecadores que precisamos e estamos em reforma, nos aperfeiçoando para buscar a perfeição cristã, para chegarmos diante de Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos ter o nosso momento de confissão. Soberano Deus e misericordioso Pai, nós temos errado e nos afastado dos teus caminhos. Temos seguido demasiadamente conselhos e desejos do nosso próprio coração. E temos ofendido a tua santa lei. Também temos deixado, Senhor, de fazer aquelas coisas que deveríamos ter feito. Infelizmente, temos feito aquelas que não deveríamos fazer. Porém, ó Senhor, tem misericórdia de nós nessa manhã. Poupa-nos, ó Deus, aqueles que estão confessando seus erros e pecados. Restaura-nos a todos aqueles que se arrependem, segundo a tua promessa feita através de Jesus. Concede, misericordioso Pai, que de agora em diante possamos viver justa, sóbria e piedosamente para a glória do teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Eu vou ler um credo que nós metodistas acreditamos. Ele não é uma oração, ele é uma expressão de fé. As pessoas que não são metodistas, que estão aqui, precisam saber no que nós cremos. E nós cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós cremos em todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um Senhor, que é Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito, de uma substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e por nossa salvação, ele desceu do céu, foi feito carne do Espírito Santo e da Virgem Maria, tornou-se homem, foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, ele padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus. Ele também assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Nós cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que juntamente com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado, e que falou através dos profetas. E nós cremos numa igreja santa, católica e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão do pecado, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. É nisso que nós cremos.
eu gostaria de termos um momento de uma oração silenciosa, para que nós pudéssemos receber de Deus o perdão pela sua graça, pelo seu infinito amor, por tudo aquilo que nós temos feito, pensado e deixado de fazer, e que não está em harmonia com a palavra de Deus. E que o Espírito Santo de Deus possa te inundar nesta manhã, de uma unção capaz de te levar ao arrependimento, para que você possa usufruir conosco, com toda humildade, o acesso a esse Deus maravilhoso. Oremos ao Senhor.